E está no ar o Esporte Campeão, seu canal no YouTube. Vai lá, se inscreva e toque no sininho. E hoje, sabe quem nós estamos entrevistando? Cristiano Gomes Lins. Tem que dizer o Gomes da mãe e o Lins do pai, senão é bronca. É o nosso querido Sifu Cristiano, do Kung Fu da Caru. Tudo bom, Cristiano? Tudo, rapaz. Rapaz, você sabe que eu tenho um orgulho danado seu, né? Você é um grande amigo, um grande parceiro, um cara que consegue fazer do esporte tudo aquilo que eu imagino que uma pessoa deveria fazer. De fato, Cristiano comentou, surgiu o Kung Fu na sua vida, antes do Dakaru. Eu comecei a treinar canuto com 14 anos, né? O Kwang-Do, que era um Kung Fu vietnamita. Que era o Jamerson, era na época, não? O meu foi pela linhagem do Ferreira, né? Que era o Sandoval, o Mestre Lá de Garça, União o pessoal Palmares, de União não? Palmares, isso. Era dessa linhagem. E depois eu passei para o Kung Fu Tai-San, né? Que é uma metodologia tradicional, que era através do mestre Ziron Mi. E disseram que tinha uma tradução brasileira do Kwang-Do chamado Fer Kondo. E aí eu entrei também nesse Fer Fale do Kondo. Kung Fu ali naquela câmera. Bom, Pra cá. então foram 3 estilos que eu fiz anteriormente, mas como eu disse, né, o fato de ter fundado o Dakaru não foi um capricho de querer ser um mestre, né, mas a necessidade de uma questão burocrática para passar para os meus alunos. Eu tinha 2 academias abertas, mais de Já era a 40... faixa preta desses estilos. Isso, era a faixa preta do Tai-San, faixa preta do Kwang-Do, mas devido à documentação irregulares que tinham dos maiorais, né, do Até estilo. porque essas modalidades que você falou do Kung Fu, esses estilos, eles eram muito reconhecidos nacionalmente, né? O Tai-San, Isso. inclusive, já teve um grande nome como Sérgio Batarelli, um dos maiores lutadores de kickbox do país. Exato. Não é? O Kwang-Do já tem mais de 126 países, né? Atualmente o Kwang-Do aqui, ele é representado por um ex-aluno meu, o Alessandro, legalmente recebeu a graduação do mestre Fon Chong Tong, né? Mas na época, a gente soube que um dos mestres, Sérgio Balbelli, ele foi desligado da União Brasil Kwang-Do. Então toda a linhagem dele caiu, a documentação não tinha valor nenhum do Kwang-Do. E aí eu procurei saber sobre o Tai-San. O Tai-San, o mestre Ziron Mi, ele trouxe 77 para cá, o Kung Fu Tai-San. E também ficava a desejar a documentação com as instituições maiores, tanto nacionais quanto internacionais. E aí veio essa preocupação, tinha 2 academias abertas e o que passar para os alunos de legalidade. Segurança de faixas, depois de eles não faixa, serem de certificado. reconhecidos. Aí foi quando eu perguntei ao meu pai sempre trabalhou nessa área comercial, como é que eu poderia abrir uma instituição ou passar aquilo que eu sabia que eu praticava, né, de uma maneira legal e documentada para poder passar a regularidade para os meus alunos. E aí veio a ideia de se fazer o estilo, né, do Kung Fu da Caru. Inicialmente ia ser Mandakaru, foi aí quando... Mas assim, uma coisa era você ser faixa preta de uma dessas 3 modalidades ou das 3 e dar aula regulamentado, como o CNPJ e tal. Outra coisa, o que me impressiona, Cristiano, eu não estou lhe interrompendo não, é para que o nosso telespectador entenda. Você criou um estilo próprio de uma arte marcial que é milenar. Isso. Não existia armas, os chineses se defendiam com os punhos e com as pernas. Como é que um brasileiro alagoano, graduado em estilos de Kung Fu que não eram regulares, pelo menos naquele momento, cria um estilo, e aí é uma curiosidade. Vamos falar do Cristiano depois, do projeto fantástico, lindo que você tem. Mas como você, Cristiano, conseguiu, de Alagoas para o mundo, criar o próprio estilo e ser reconhecido pela Confederação Brasileira de Kung Fu? Isso, de fato, é o que eu fico sem entender, cara. Eu fico impressionado. Vou lhe dizer agora. Eu sempre tive o sonho de poder dar aula dentro das escolas. Como o Kung Fu realmente, no início, é praticado na China, né? E através de estudo, pesquisa. O Kung Fu ele quase que é obrigatório como atividade física nas faculdades da China, nas escolas da China, por ser uma arte milenar da China. E aqui eu não via isso, aqui eu via o Kung Fu em 4 paredes para luta, só para arte marcial. E ele tem toda uma metodologia, uma filosofia por trás disso, de ensinamento, de conhecimento sobre o corpo. E aí veio essa necessidade, poxa, eu quero entrar na escola. E como é que eu vou entrar na escola se eu passar o Kung Fu como ele realmente deve ser passado? Mas se você fala de conhecimento, assim, meio que científico, movimento do corpo e tal, você tem formação superior? Eu sou formado em Educação Física e fui professor de Anatomia na FACEF. Perfeito. Fui monitor na FACEF, de Educação Física. Então, assim,
o que eu queria passar era entrar nas escolas para poder ter acesso dentro das escolas, né? Com o próprio Kung Fu, que o Kung Fu passasse a ser uma matéria dentro das escolas. Essa era a minha ideia inicial. E aí veio essa preocupação, poxa, para eu entrar na escola, eu tenho que tirar essa parte violenta da arte marcial. Então o que é que eu fiz? Eu sabendo essa questão de pontos que existem, esses pontos mais vulneráveis no corpo humano, não vou chamar de pontos vitais, mas são pontos vulneráveis, e dentro da anatomia eu pude aprofundar mais a questão desses pontos, então eu disse, pô, eu vou ocultar esses pontos com toda a trajetória do Kung Fu que eu sabia, e vou desenvolver algo que você possa visar os pontos, mas sem mostrar. Então você criou movimentos mesmo, você criou golpes. Isso, exato. Até porque assim, você tem que... É impressionante. Você tem que desenvolver algo que você vise os pontos, mas que eu não precise passar para uma criança, para um adolescente, onde estão os pontos. A gravidade daquilo ali, como era antigamente passado. Né? Você pega um menino de 13, 14 anos, ele não tem uma formação, até um preparo psicológico. Uma questão contemporânea é uma coisa milenar, né? Exato. E você não precisa passar todo o conhecimento, não. Você passa a trajetória do golpe, vamos dizer assim, e sem mostrar o efeito, né? E aí você passa a praticar aquilo como esporte e não como arte para matar, como era usado na guerra o Kung Fu. O Cristiano, o Dakaru, reconhecido nacionalmente, e como você começou a manter? Eu vi aqui que você trouxe armas. Essas armas, as armas Kung Fu chinesas são milenares também, né? É uma técnica milenar. Como você constrói isso mesmo? É isso que dá sustentação aos seus projetos? Você disse que não atuou na construção do Kung Fu Dakaru com estilo de violência. Mas eu vi atletas seus que são campeões brasileiros, eu tenho atletas seus que são atletas internacionais e o mais importante de tudo, você está em Maceió e já alguns municípios com projetos sociais, cara. Você é filiado ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente, você tem utilidade pública municipal, você tem utilidade pública estadual. Como é que você transformou essa arte marcial milenar em nacional? E como você conseguiu ampliar esporte de alto rendimento, projetos de inclusão, você tem transporte próprio, você tem um trabalho muito bonito como artista marcial. Fale por etapa como você conseguiu tudo isso. Vamos lá. Em 2000, né, se teve a ideia de se fazer o estilo, que ia ser Mandacaru, e um tio meu que tinha ensinado ataque e defesa no Rio de Janeiro, a polícia militar do Rio de Janeiro, ele disse, não faz o Mandacaru, tira o Man e coloca uma letra K para ficar mais oriental, porque aí você vai vender seu peixe, o pessoal vai perguntar o que é Dakaru, e aí você diz o que é. Método alagoano de defesa e metodologia de vida cristã. Então a ideia do nome veio daí, em 2000. Tem um movimento religioso por trás também? O Kung Fu ele trabalha corpo, mente e espírito, né? Então a gente não quis seguir a metodologia budista, né? A gente quis seguir a metodologia cristã. Então a gente tem os ensinamentos cristãos, o ensino bíblico que a gente passa para os alunos. E sobre a questão de 2004, veio a legalização da instituição, da associação, e aí a gente veio procurar os meios mais legais possíveis para poder regularizar essa instituição. E como eu tinha muito adolescente, muita criança, a minha preocupação maior, que eu tentei fazer isso nas outras artes, mas fui impedido devido aos seus mestres que não queriam, achando que eu ia tomar a frente, então veio a preocupação de primeiro filiar e cadastrar no Conselho. E, por sinal, foi a primeira instituição de esporte cadastrada no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Não, tem o Consolador também. Tem. Hoje existem outras instituições, mas assim, a pioneira foi a Associação Alagoana do Dakaru. E com essa preocupação veio a questão também da técnica, você ser reconhecido pela técnica. Então veio a Confederação Brasileira de Kung Fu Shaolin, em São Paulo, que é uma das mais antigas, reconheceu o estilo, saiu em matéria da revista a nível internacional, como mais um estilo reconhecido em 2007. Em 2010 veio a criação, né, da Liga Alagoana de Kung Fu, a qual eu estou como presidente hoje, e o reconhecimento pela Liga Nacional e a Liga Mundial de Kung Fu. Né? A gente se filiou a eles, automaticamente passou a participar dos eventos deles. E também a participação da instituição que a gente se cadastrou na TSKF, que é Templo Shaolin Kung Fu, em São Paulo, que ele promove o segundo maior evento no mundo e o maior da América Latina. Então a gente tem, com duas participações, em 2011 e 2012, a gente conseguiu colocar Alagoas em 10º na quantidade de medalhas, né, de 5 anos. E é o mundo todo, né? O Dakaru já com 19 anos já consegue. Isso. E esses atletas de alto rendimento, através da 6ª etapa sua do Kung Fu Fight, o trabalho de inclusão,
Como é que isso tudo vem evoluindo dessa forma, Cristiano? Bom, o Kung Fu, ele, na China, a nossa cultura brasileira aqui é o futebol, não tem como fugir disso. E na China é o Kung Fu, é praticado... Futebol, Kung Fu. E não tem como fugir disso, né? E eu queria tornar o Kung Fu popular, dar acesso às pessoas que não tinham condições. E aí a gente iniciou um projeto em 2004 na Centro Social Urbano da Jatiuca. Porém, a prefeitura precisou do espaço, a gente teve que sair. E como o espaço da casa dos meus pais ao lado era tipo um campo de vôlei, e aí eu perguntei se podia usar o espaço, ele permitiu. Seus pais são fantásticos, sempre deram muito apoio. Estão em todas. Eu digo que é os patrocínios, os patrocinadores. Não, mas não é só o apoio financeiro, não, o apoio moral. Todo evento, domingo, na praia, no interior, nos bairros de periferia, eles estão lá juntos de vocês, né? Uhum. Assim, toda a família, na verdade, é voltada hoje a esse lado social. Meu pai disse que quando os meninos não estão lá, ele sente falta, né? Então a gente usou o espaço da casa, que hoje se tornou uma ONG. Quantas crianças tem ali, Cristiano? Na sede a gente tem 145 cadastradas. Desses quantos pagam? Dos 145, nenhum. É? Tudo gratuito. Muitas vezes com dificuldade de alimentação, aí... Com certeza. A gente agora passou, aproveito até para falar, a gente tem a alimentação deles através de um programa do Mesa Brasil. Que o SESC, vocês conseguiram de 15 em 15 dias a gente recebe uma doação que distribui também para a população. A gente tem essa missão de distribuir alimento para a população. São 146 famílias que a gente distribui alimento. Que são exatamente essas crianças, então? Não só das crianças. A gente tira o lanche desses 15 dias, a gente tira a alimentação para suprir o lanche dos meninos. E atender outras famílias. E atender mais 146 famílias. Você tem ações sociais em vários bairros, né? Carminha, hoje tem no Rio Novo, a do Carminha, prestação de serviço, que a gente tem um convênio com o Estado, através do programa Na Base do Esporte. No Bebedouro, que é um programa que a gente iniciou pelo Estado, o Estado depois deixou e a gente deu continuidade sozinho, por conta própria, a gente mantém o projeto. Hoje foi até interditada a escola, a gente teve que sair, então todo o pessoal do Bebedouro está migrando lá para a sede. Tem um no Novo Mundo, que a gente abriu recentemente, um grupo no Novo Mundo, que é o Gesmael, que está lá com a Priscila, que é cadeirante. Eu conheci, fantástico também. E a gente está, assim, os mais novos, Rio Novo, Pilar e Viçosa, que é através do Fábio, né? O Fábio Urubu, nosso grande campeão, nosso lutador. Me diga uma coisa, essas armas aqui, vocês fabricam, é? É uma das formas de manter lá o projeto, não? Isso. Não só de manter, Eduardo. Diretor, no começo... diretor! Aí, diretor! No começo, a gente não tinha acesso a... Subdiretor, diretor 18! Vocês cuidado comigo, eu já estou me especializando nessa manobra aí. No começo a gente não tinha acesso às armas originais, né? Então a gente via... Eram caras? Isso, além do valor, a maneira de conseguir, você não tinha muito acesso. Então tudo era feito com bambu, mola de fusca, como tá essa daqui. Isso aqui era um serrote, você inventou aqui, cortou de lado? Isso eu fui passando no supermercado e vi o serrote, isso aqui dá para fazer uma arma. E a gente batizou como bico de tucano, que dá para usar, né, de várias maneiras. Qualquer posição, né? Isso aí. E são duas, usa ela dupla. Tem um pivete lá que é um faixa preta seu, que eu gosto demais dele, né? É o Vitor Oliveira. É fantástico, Aí, assim, hoje tem não só o Vitor, né, mas... Como é que você consegue fazer essa integração todos? Você conseguiu um ônibus agora, comprou um ônibus, não foi? O ônibus foi Rapaz, assim, a gente fez uma solicitação. Sempre preste um ônibus para o Esporte Campeão. A gente fez uma solicitação de um ônibus para levar 35 atletas para Ceará. E a gente foi negado. E aí, uma das vendas de um lote lá de Paripoeira, lá do meu pai me deu a metade do lote. Eu disse, pai, eu vou comprar um ônibus. Ele disse, você é doido? Eu disse, não. Tirei a minha carteira de AD, cheguei no Pilar, vi o ônibus, comprei, pedi ao meu amigo Eduardo Canuto a parte da plotagem. Você é um cara fantástico, velho. E aí tá lá plotado o ônibus, a gente tem o nosso próprio transporte hoje. E um Voyage, porque eu tava indo de carro pro Carminha 2 vezes por dia e a minha caminhonete, a gasolina, é um Lobo. Pesado, Aí eu vi um Voyagezinho lá de R$3.000, eu peguei, comprei o Voyage, plotei. Motor a pezinho, tanto e hoje qualquer professor que tiver carteira de motorista usa pela instituição, no nome da instituição. Eu não tenho muito o que falar mais de tu não, velho, sério, porque é só admiração, acho que Esporte Campeão tem um carinho enorme por você. Demais. Você é um cara fantástico, seus pais. Daqui,
Aproveitar e agradeço esse como apoio, sempre né? no Esporte Campeão, você sempre apoiando a gente, vai lá todas as iniciativas nossas. Então assim, eu não podia deixar de passar despercebido aí, pelo menos uma simbologia dessa parceria nossa aqui, no nosso festival, que você estava lá. Com certeza. Nossos patrocinadores aqui, ó. A FAT, a TV Paixara, que acreditou nesse projeto, desenvolver e divulgar aí o esporte amador. Nossos patrocinadores aqui, nossos parceiros, Articores, SESI, Bombeiro, que é sempre o meu parceiro, nosso querido Tenente Coronel Buriti, né? Essa camisa é sua, Cristiano. Obrigado. Prazer enorme, obrigado por tudo. Prazer é meu. Se você quiser mais, só finalizar aí a nossa entrevista, mas fique sabendo da nosso carinho e admiração aí pelo Kung Fu. Eu queria aproveitar, Eduardo, e pedir assim, até como presidente da Liga Alagoana, aos municípios aí do nosso estado de Alagoas que estiverem interessados tanto em regularizar os seus estilos, como também participar dos eventos, que entre no Facebook, no Instagram, Kung Fu da Caru, e pega o número do telefone. Kung Fu da Caru. Isso. E o número do telefone, qual é? É 9996-8766. Na verdade são 39. 9996 8766. Valeu, Cristiano. Mais uma vez, um grande abraço. Beijo aos seus pais e em todos aí do Kung Fu da Caru. Valeu. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. Arte Cores Impressão Digital. FAT, sua história começa aqui. Pablo Pneus, há 10 anos, a melhor loja.